Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de Ética e Relações Interpessoais aqui pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo. Hoje a gente está falando sobre governança corporativa, a importância disso, né? O último comentário que a gente fez na aula 1, na parte 1, foi da professora Leidiane, lá de São José do Piauí, em que ela comentou que deve haver uma responsabilidade e uma coerência entre o discurso com as práticas da empresa, né, gente? Porque não adianta só ter discurso, não. E, sinceramente, eu acho que isso aí é uma coisa que se aplica para tudo na nossa vida. Não dá para a gente ficar no rolê de só ficar falando. É muito fácil falar, gente, né? Eu quero ver na prática. E isso aí dá para a gente utilizar em tudo na vida, né? E nas empresas é da mesma forma. Não tem como uma empresa ela ficar falando de ética, de inclusão social, se dentro dela não trabalha nenhuma pessoa que é uma minoria social. Quando eu falo minoria social, não quer dizer o número, né, de, por exemplo, mulheres são minorias sociais, mas não porque é um número pequeno, né? Até porque no Brasil as mulheres, em relação aos habitantes, são a maioria, né? Mas justamente porque são excluídas, né, de direitos básicos. Então, mulheres, indígenas, população negra, LGBTQIA+, PCD, são pessoas que são minorias no Brasil. Então, não adianta eu ficar fazendo uma propaganda de que eu tenho uma empresa inclusiva, né, que ela inclui as pessoas, se o meu quadro não tem nenhuma minoria, né, gente? Olha a coerência, né? Beleza, então, vamos aqui dando continuidade, né, sobre o nosso Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que exerce um papel fundamental na formulação das diretrizes e orientações. Então, é um guia que pode te ajudar a desenvolver essas práticas que são adequadas, né, dentro de uma empresa. Então, esse manual, ele orienta e auxilia, né? É um manual. Deixa eu colocar aqui nosso pincel. É um manual que orienta e auxilia a elaboração e implementação dessas políticas corporativas, né? Como a gente falou aqui, também da transparência, como a gente falou, né? De quebrar ali aqueles conflitos, de ter uma boa comunicação. Conforme explicado nesse tópico aqui, como a gente viu, né, é um papel fundamental dele é na formulação das diretrizes e orientações para uma governança corporativa, né, em que os seus membros discutem, atualizam as políticas, desenvolvem práticas nacionais que são incorporadas dentro das empresas, né? Então, é um guia, gente, para tu conseguir ter práticas que são consideradas ali éticas. Simplesmente isso, né? Então, conforme, né, a gente acabou de ver, ações isoladas que contribuem para uma governança corporativa existem há muitos anos. Mas o fato de algumas organizações executarem tais ações não possibilita afirmar que existia um conjunto de práticas adequados, né? Ou seja, o que isso está querendo te dizer? Que não é porque, professora, então uma empresa ela só consegue ser ética se ela seguir as normas, as dicas aqui e o manual do IBCG? Não, né, gente? Mas assim, o ideal é que tu consiga se basear em um órgão que já fez um estudo por ti. É uma forma de te ajudar a poder fazer isso. E não para tu virar um refém dessas decisões. Mas é um guia, ele vai te auxiliar a colocar essas questões em prática. Um fator histórico. No Brasil, devido à maior abertura para as empresas estrangeiras, associada ao processo de globalização, muitas empresas sentiram a necessidade de buscar mercados externos e se fortalecer no mercado interno. Com este cenário, as empresas foram buscar melhores mecanismos de controle e acompanhamento e gestão. Tá vendo? Esse aqui é o grande ponto. Quando a gente fala que o Brasil ele gerou uma maior abertura para as empresas estrangeiras, isso aí foi justamente mais no início do século XX, deixa eu ver,
Não, no início do século XX, não. Na metade do século, não, ali por volta da década de 30, década de 40, que é quando o Brasil ele começa a ter uma industrialização mais forte, e a partir da década de 45, porque olha, o Getúlio Vargas ele era nacionalista, né? Então se eu estou falando um fator histórico, tenho que me ligar na história. O Getúlio Vargas ele era um nacionalista, então ele não fazia aberturas assim para empresas estrangeiras, né? Ele aceitava empréstimo dos Estados Unidos, mas ele tinha um discurso de que as empresas elas tinham que ser nacionais. Já na década de 50, principalmente ali no governo do JK, né, que ele é muito conhecido pela construção da cidade de Brasília, a capital, tem um discurso que já é bem mais forte em relação a empresas estrangeiras dentro do Brasil. E aí lembra, né, gente, que essas empresas estrangeiras, elas também amam vir para o Brasil, porque a hora de trabalho do brasileiro é muito mais barata. A América Latina tem a hora de trabalho é uma das mais baratas do mundo, né? Então a Coca-Cola, ela quer colocar a marca dela aqui, a fábrica dela aqui também, porque a galera ela vai pagar menos, né, do que ela paga lá no Canadá, do que ela paga na Europa, do que ela paga nos Estados Unidos. E aí, muitas empresas elas vão concorrer com uma empresa que é nacional, internacional. E aí ela precisa se ligar, tá? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir competir com essa marca? E aí, por exemplo, né, ontem na aula de administração, a gente até citou um exemplo aqui, que é a Coca-Cola, né? Todo mundo sabe, né, gente? É uma das empresas aí de refrigerante, é uma marca do sistema capitalista. É impossível eu dizer assim, gente, sabe aquele refrigerante que é de cola, que é preto e tem a embalagem vermelha? A galera vai saber que é a Coca-Cola, né? E aí, tem uma empresa aqui que é nacional, que hoje até o Guaraná Jesus também já é da Coca-Cola, né, gente? E aí tem uma empresa aqui que é aquela Dolly, que é do refrigerante, que é muito conhecida por causa da propaganda, né? Coloca aqui no nosso chat se você já viu a propaganda do refrigerante Dolly, que é uma propaganda, gente, ali o desenho é muito mal feito, é um gráfico muito feio. A música fica na tua cabeça, né? Mas cria muito meme na internet, né? Que é uma propaganda tosca. Mas aí é que é o grande negócio do Dolly, que é um refrigerante que quando ele começou a fazer essa propaganda, ele vendeu demais. Óbvio que a gente não vai comparar com a Coca-Cola, porque ela tá no mundo inteiro. Aqui tu vai numa quitanda, em qualquer lugar tu compra Coca-Cola. A gente não encontra o Dolly, né? Mas, gente, ele vendeu demais. Ele conseguiu subir demais o poder, o capital da empresa com essa propaganda, né? Porque as pessoas achavam engraçada, achavam a propaganda tosca e acabava tendo curiosidade para experimentar o refrigerante. E isso fez ela, não dá para ela competir com a Coca, mas deu para ele ali se sustentar no mercado, né? Então é muito interessante isso, porque essas empresas, elas também precisam buscar ali uma forma de tentar conseguir permanecer no mercado, mesmo com a empresa estrangeira que tem um porte tão grande. E a gente vê muito isso também com o setor de cosméticos, né, no Brasil. Porque antes, gente, a gente tinha... Qual era o cosmético? A gente tem ali, né, o Boticário, a Natura, a Avon, que todo mundo aqui conhece, né? Todo mundo já pegou uma revistinha da Avon ali e ficou esfregando o dedo para sentir o cheiro. Tenho certeza disso, que não é possível que eu seja tão mais velha assim que vocês. E aí a gente agora tem muitas marcas, né? Principalmente de mulheres que são empreendedoras e que começaram a sua carreira ali no mundo digital, né? Então hoje a gente tem a Boca Rosa, que todo mundo provavelmente já ouviu falar, né? Tem a Mari Maria, tem a Bruna Tavares, são pessoas que batem recordes aí com as vendas dos seus produtos, né? Claro, aí professora, dá para competir, dá para comparar ela com a marca lá da Kylie Jenner? Não, gente, não dá, porque a Kylie Jenner, ela
acho que ela já vende agora no Brasil, na Sephora, que é também uma empresa internacional, mas que ela reúne produtos internacionais e coloca uma loja aí e tu consegue comprar esses produtos. Mas a Sephora, ela não tem no Brasil inteiro, né? Então as pessoas elas começam a comprar mais esses produtos que são dessas empresas nacionais. Então isso é muito interessante, porque a galera ela vai percebendo qual é o público dela, de que forma que ela consegue vender aquilo ali, né? E aí, gente, coloca aqui no chat vocês, eu vou voltar aqui para a história do Dolly. Vocês nunca viram, gente, a propaganda lá do refrigerante Dolly? Coloca aí, professora Leidiane. Cadê o pessoal de Beneditinos? A professora Elisete de Sussuapara, Novo Santo Antônio também. Coloquem aqui no nosso bate-papo. E a outra, né, que foi no caso da Boca Rosa, que tem essa empresa, né, a Bianca Andrade, que tem a Boca Rosa. Eu acho que é isso, né, a marca dela. E eu lembro que há uns meses atrás, ela viralizou aí uma foto dela na internet, porque ela tinha jogado, né, nos stories todo o brand dela, né? Tudo que ela tinha que fazer em um único dia nos stories, gente. E aquilo ali é estratégia. Ela fez aquilo ali de propósito, tenho certeza, né? Então, vocês viram esse caso da Boca Rosa? Coloca aí no nosso bate-papo. Porque ela colocou assim, né? Acordar às 9 horas, fazer um story com uma frase motivacional. Gente, se eu ver frase motivacional de uma pessoa, eu já passo logo, porque eu já sei que não vale a pena, né? Por favor. Aí tá lá, eu tô nos stories querendo ver uma fofoca, a pessoa vem com frase motivacional, a pessoa lá com a vida toda perfeita, milionária. Ah, minha filha, por favor, né? Eu não tenho paciência, agora eu tô dando aqui minha opinião. E aí, gente, já começava lá, 9 horas da manhã, frase motivacional, né? 10h30, 9h30, fazer um story tomando café. 10 horas, fazer no máximo 3 stories com o próprio filho, né? Porque o filho da blogueira, ele já ganha um Instagram quando ele tá na barriga, ele nasce, ele já tem 1 milhão de seguidores. Quando ele tem 1 ano, ele já tá fazendo publicidade. Então, é por isso que ela coloca ele ali nos stories dela, né? Depois, o outro story, ela era se maquiando, era assim, precisa se maquiar, não, fazer stories se maquiando com batom cor tal. 2 horas da tarde, fazer a maquiagem do pós-almoço, mostrando a nova base da coleção. 4 horas da tarde era fazer um story lanchando, porque o batom ia sair, né? Teoricamente, depois ela vinha com outro batom, gente. Não é possível. Ó, Beneditinos disse, na hora eu percebi que era marketing, né? Beneditinos. Gente, a gente precisa se ligar demais nessa galera, porque os stories dessa galera é uma propaganda, gente. É direto. Tu tem 3 stories e uma propaganda para ela te vender uma coisa. E isso no marketing já é conhecido como uma venda orgânica, né? Porque ela tá lá passando o batom que é da marca dela e tu fica, olha que interessante, tu vai lá e compra, tu nem percebeu que ela tá te vendendo aquilo ali, não. É algo orgânico, né? E aí, por um lado, a gente faz essa análise, né? Porque ela engana só quem não está ligado, né, gente? Só quem ainda não percebeu como é que as redes sociais funcionam. Mas é também incrível isso aí. Eu olhei muito mais por essa questão que era o marketing, né? Gente, ali, nenhuma dessas mulheres hoje, né? E eu falo mulheres porque a gente tem um segmento muito grande de digital influencer do gênero feminino. E essa galera foi crescendo na internet de uma forma orgânica, né? Por isso que a maioria delas, todas elas têm suas próprias empresas. E aí, é marketing, né, gente? Ela não tá lá te dando bom dia no café da manhã, te mandando lá uma frase do Augusto Cury, porque ela, ai, eu quero fazer o story. Não, é porque ela tá ali, porque é o marketing dela. E ela vai te vender nos 2 stories mais à frente, ela vai te vender alguma coisa. Então, é uma estratégia para uma marca sobreviver, porque tudo agora está nas redes sociais. É uma estratégia de marketing também para poder sobreviver com as grandes marcas, né? Porque a gente tem
uma parcela da sociedade brasileira pequena, mas que está lá, né, comprando a maquiagem da Chanel, comprando lá os batons da Gucci, né, e ao mesmo tempo compra, da mesma forma que compra um batom da Gucci, que pode ser R$ 1.000, gente, e olha que tem, do mesmo jeito ela vai lá e compra um batom da Boca Rosa que custa só R$ 30. Justamente pelo marketing. É assim que ela sobrevive para ela conseguir competir com uma marca que está no mundo inteiro. Entendeu? Então, ela pega tanto a pessoa, tanto eu que sou professora, e não vou pagar o batom de R$ 1.000 lá da Gucci, né? Mas eu vou dar R$ 30 no batom dela. E a pessoa, e ela ainda vai pegar também a Elisete, que é professora, mas tem dinheiro lá para comprar o batom da Gucci de R$ 1.000, mas também vai comprar o dela, que é 30. Então, isso aí é a pura estratégia de sobreviver com marcas que têm um tamanho, um porte muito maior, né? E aí volta também para a questão do marketing, como o Beneditinos aqui falou para a gente, né? Bom, o fator histórico eu expliquei. Os fatores econômicos. Houve transformações no mercado mundial nos últimos anos que foram contribuindo para um desenvolvimento e aplicação de práticas da governança corporativa. Tá, beleza. Primeiro, por quê? Globalização. O mundo, gente, está globalizado. Então, a gente consegue fazer uma transação econômica, o Brasil pode fazer isso com qualquer país do mundo, né? É isso que a gente fala que é globalização. Da mesma forma, a gente tem artistas que ficam primeiro, sei lá, agora o Harry Styles, né? Que tá aí, vai vir fazer show aqui no Brasil inteiro. É óbvio que ele não vem para o Piauí, né? Infelizmente. E aí ele tá lá na Inglaterra fazendo o som dele, mas a gente está aqui no Piauí ouvindo. É globalização. Não é isso? Então, quando a gente pensa que a globalização ela impacta demais a forma como essas empresas elas vão se estruturando, porque tem dinâmica do mercado, existem mudanças, né? E a gente precisa estar ligado nisso. Não tem como tu achar que tu vai trabalhar dentro de uma empresa, administrar essa empresa. Ah, mas a minha empresa presta um serviço aqui na minha cidade de Beneditinos. Eu não preciso estar atenta ao mundo. Claro que precisa. E se tu tem uma empresa, um supermercado, geralmente comida é um pouco mais tabelado, né? Mas tu tem uma empresa aí de sei lá, tu ajeita ar-condicionado, que foi o que eu vi bem aqui do meu lado, e aí eu lembrei disso. Tu ajeita ar-condicionado aí na tua cidade de Beneditinos. Beleza, tu já tem um valor, né, do que é que tu vai cobrar lá no serviço daquela empresa. Ok, mas aí, talvez lá na cidade de Sussuapara prestem o mesmo serviço que tu, e pode cobrar até um pouco mais caro, um pouco mais barato. Ou aqui na cidade de Teresina é um outro valor, porque também a concorrência é muito maior. Tu precisa estar atenta à economia do teu estado e também no que está rolando no mundo, né, gente? A ideia é essa, por isso que é muito importante a gente se ligar aqui na globalização, ok? A gente falou. Há muitas teorias agora de como que surgiu o conceito de governança corporativa, né? E aí diz que primeiro surgiu toda essa ideia, esse instituto, né? Que ele surgiu em 2015, a governança corporativa surgiu para superar o conflito de agência. O que é um conflito de agência? É quando o proprietário ou um acionista atribui a gestão da empresa para outro indivíduo, administrador, contratado, denominado agente, né? Então, o que isso significa? Que eu vou fazer aqui uma empresa junto com a galera que está lá em Beneditinos. Só que a galera, ela presta um serviço e eu vou dizer, né? Gente, eu não sei nada disso aí. Eu não sei absolutamente nada do que é ter uma loja de vender roupa, mas você sabe, então eu vou lá e digo, beleza, você sabe, eu vou participar contigo investindo R$ 50.000
a gente vai fazer um contrato, eu vou ser uma sócia majoritária, né? Porque eu investi um dinheiro naquilo ali, mas ao mesmo tempo eu não trabalho, eu não estou ali no dia a dia. E aí, a ideia da governança corporativa é que isso gera muito conflito. Porque a galera diz assim, né? Eu falo, ah, não, eu fiz aqui uma empresa contigo. Se essa empresa falir, o problema é teu, que é o administrador e que também tem o RH lá naquela empresa. Só que não é assim que funciona. Não é porque eu só investi o dinheiro que eu não tenho que também assumir a minha responsabilidade se aquela empresa der errado. E aí é que vem o lance do instituto. Ele diz: olha, galera, não tem como. Não tem como fazer uma boa administração, fazer uma boa gerência dessa empresa se não estiver todos os envolvidos aqui comprometidos. Tá certo, gente? Então, a ideia aqui é que muitas vezes o acionista, né, ele espera que aquele administrador ele tome decisões que vão atender aos interesses da empresa, mas às vezes isso não ocorre. Então, gera um conflito de agência. É a galera que treta, é a galera que investe o dinheiro, é a galera que administra, porque nem todo administrador é dono de uma empresa, né, gente? Então, a ideia aqui é que para ter uma governança corporativa, a gente precisa que todas as pessoas estejam envolvidas para gerar uma boa administração. Então, essa governança corporativa, ela busca evitar ou eliminar esse tipo de conflito, evitando, por exemplo, que o administrador busque resultados a curto prazo, ao invés de preservar a longevidade e o patrimônio da empresa. Ok. Então, o que que isso significa? Riscos. Qualquer empresa, ela corre um risco, gente, mas ao mesmo tempo não dá para isso aí vale para você, né, que é o RH dessa empresa. Na hora de fazer uma grande mudança nessa empresa, aí tu vai dizer para o administrador, beleza, galera, cadê os acionistas aqui dessa empresa? Cadê o conselho? Cadê o investidor? Eu não vou tomar nenhuma decisão se eles não estiverem de acordo, se eles não se responsabilizarem por essa decisão, porque depois vai cair, é para ti. E aí tu vai lembrar, não, eu aprendi lá na aula de governança corporativa que para a gente evitar esse risco aí, a gente precisa ter justamente ali todos os envolvidos. É um diretor, é um sócio majoritário, é a administração, para que não recaia sobre você, né? Então, olha, os riscos de negócios, eles podem ser riscos puros, que são eventos negativos sobre os quais a organização não tem controle. Então, tu imagina aí, a gente estava ainda estamos, né? A gente teve o auge da pandemia, que foi no início do ano de 2020. Muitas empresas, gente, foram fechadas. Então, eu tenho lá uma empresa e ela teve que fechar durante a pandemia, porque não teve como se manter, os trabalhadores eles tinham que ficar isolados em casa por uma medida de segurança de fato, mas eu não estou mais conseguindo manter, né, isso. Então, vou fechar essa empresa. É um risco puro. Porque não tem como tu controlar, não tem como simplesmente tu dizer lá para a Covid-19 e dizer, olha Covid, olha Corona, tá, eu tô de boas, dá para tu ir embora do meu país. Não é assim, né, gente? Não dá para tu controlar. Teve que muitas empresas tiveram que contar com as políticas públicas, né, em relação à compra de vacina, em relação a um auxílio financeiro para essas empresas. Então, é um risco que não dá para tu controlar. Foi um risco que as empresas não tiveram como controlar, não é verdade? Já tem outro tipo de risco, que é o risco especulativo, né? Que são ações tomadas e escolhas feitas que podem ter um efeito negativo, gente. Então, imagina aí, tu tem uma empresa que tu vende lá maquiagem, né? Como eu citei, tu tem que estar de olho qual é o batom que mais vende, qual é o que tá dando erro, né? Então, tu precisa estar ligado, porque tu vai investir em um produto que não sai.
não tem como tu fazer isso, né? Tu vai realmente perder muito dinheiro. Então, tu tem que saber o que que vende ali. Se a tua empresa ela vende um produto, qual é o produto que vende? Qual é o produto que está dando certo? Né? A gente tem que se ligar nisso. Então, é muito comum a gente ver isso. Muitas empresas, por que que uma marca de roupa, por exemplo, ela cria coleção nova? Porque ela precisa chamar a atenção daquele consumidor. Não dá para uma marca de roupas ela criar uma coleção em 2022 e ficar com o mesmo tipo de roupa até 2024. Ela vai correr um risco, ela vai ter tomado uma decisão que não deu certo. Então, é muito importante que ela se ligue e que ela pense, não, beleza, vamos aqui fazer uma nova coleção com o objetivo da gente conseguir vender mais, tá bom? Olha, outra observação, outro modelo categoriza os riscos de negócios como internos e externos, né? Aí, óbvio, interno, o que que pode ser um risco para a tua empresa? Tu ter um quadro de funcionários que a galera não se dá bem, que a galera treta o tempo inteiro, né? Pessoas que têm posições autoritárias, é óbvio que isso aí não vai dar certo, porque a gente já aprendeu lá no clima organizacional que quando as pessoas elas se sentem desconfortáveis e não se sentem valorizadas dentro do ambiente de trabalho, elas produzem muito menos, né? Então, isso aí é um risco. E um risco externo é quando tu não faz um estudo para saber o que que o teu público, a tua comunidade, ela consome ali, né? Então, é muito importante que a gente saiba quem é o público que consome os meus produtos, né? O meu serviço. Bom, então agora a gente vai aqui para os princípios, né, dessa governança corporativa. O primeiro dele, como a gente aprendeu, é a transparência. Geralmente, a gente pensa que a transparência ela só envolve os dados financeiros, e não. A transparência, a gente, é também sobre as tomadas de decisões dentro de uma empresa, né? As pessoas que estão ali, elas precisam ser comunicadas sobre possíveis mudanças, né? Então, a gente tem muitos casos no Brasil, inclusive, de empresas que faliram e que a galera simplesmente ficou sabendo na hora que chegou para trabalhar e aí disseram, olha, galera, a empresa faliu, volta aí para casa. E aí, o que que você faz? Tu estava lá trabalhando, tu cria plano, tu faz planos porque tu está trabalhando, porque tu tem um salário para receber. Não é isso, gente? Então, é preciso ocorrer uma transparência. Se a empresa está dando certo, se está vendendo muito o teu produto ou o teu serviço, aí todo mundo quer chamar os colaboradores, dar palminha, todo mundo feliz, né? Mas quando estiver dando errado, também é preciso chamar essa galera para conversar, para deixar todo mundo consciente do que está acontecendo, certo? Outro ponto é a equidade. A gente já falou sobre a equidade. A equidade ela não é a mesma coisa que igualdade. Igualdade é se eu e a Leidiane a gente for concorrer a uma vaga de trabalho, aí tá igual porque a gente não tem nenhuma necessidade especial. Agora, se eu for concorrer a um trabalho, a uma vaga de trabalho com uma pessoa que é PCD, como a pessoa que é cadeirante, a gente não vai concorrer da mesma forma, porque ela tem uma condição especial. Né? É aquela ideia de dizer assim, eu vou assistir um jogo de futebol, ali no campo de futebol, só que eu vou ter uma pessoa para ser igual, né? Tem que ser para gerar uma igualdade, para eu conseguir ver lá o jogo, a organização vai me dar um palquinho, um tambor para eu subir lá em cima e eu conseguir ver o jogo. Beleza, aí eu vou dar um palco lá, sei lá, uma cadeira, um banco, para uma pessoa que é cadeirante assistir o jogo da mesma forma que eu? Claro que não. Ela precisa de uma necessidade diferente da minha. Então, a equidade é aquela ideia de que as pessoas são diferentes e que quando uma pessoa ela tem uma diferença, ela precisa ser tratada de acordo com a diferença dela. Então, aí é equidade, né?
Então, se eu e uma mulher cadeirante, a gente for usar o banheiro, esse banheiro ele vai ter que ter uma porta maior, vai ter que ter um apoio na parede para que ela consiga se segurar, porque senão aí vão dizer, ah, Kelly, mas é igualdade sim, que vocês duas trabalham na mesma empresa, recebem o mesmo salário, porque estão fazendo a mesma função, então tá tendo a igualdade. Ah, então beleza, se ela tiver que ir no banheiro, ela não vai no banheiro nunca, né? Ela passa 8 horas dentro da empresa e eu vou dizer, ó, amiga, não vai no banheiro não, porque não tem banheiro para ti aqui nessa empresa, gente. Claro que não. É equidade, é o tratar diferente quem é diferente. É o gerar uma inclusão social para uma pessoa que precisa, porque ela. Oi, 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 Beneditino, vocês estão me ouvindo? Tá normal, né? Ah, tá bom. Reinicia aí, Beneditinos. Ou então, vê aí se já voltou. Coloca aqui pra mim. Ó, Sussuapara disse assim: equidade é tornar iguais os desiguais para que eles possam ser iguais. Perfeito. É isso mesmo, né? É tornar iguais os desiguais para que eles possam ser iguais. É muito confuso, né? Mas é justamente isso, gente, porque não é da mesma forma, gente. Uma pessoa que tem um espectro autista é uma criança, né? Existem vários níveis do autismo, né? Então, é uma criança que tem autismo, ela vai precisar de outros recursos se a gente for comparar ela com uma criança que não tem. Uma criança que está lá dentro da escola e ela não tem uma perna, ela vai precisar ter diferenças ali dentro daquela escola para que ela consiga se movimentar. Né? Então, imagina, eu ando com as minhas duas pernas, eu consigo, mesmo que a minha rua esteja toda esburacada, e tá, viu, ali no meu bairro, mas eu ainda consigo, eu vou andando ali, beleza. Agora, tu imagina uma pessoa que se movimenta através de uma cadeira de rodas. Não tem como, gente. É óbvio que ela precisa de um calçamento que seja regular, né, para ela conseguir se movimentar. Então, realmente, são pessoas que já têm diferenças e para que elas não sejam excluídas da sociedade, a gente precisa ter políticas voltadas para garantir a equidade. Obrigada, Sussuapara. Olha, outro detalhe, responsabilidade. Responsabilidade corporativa é que abrange o zelo por todo o ambiente e sistemas em que a empresa está incluída, né? Como eu já falei, tu é o RH de uma empresa, aí tu toma uma decisão errada lá dentro, aí tu vai lá e tu vai culpar o funcionário. Aí dizer, não, eu fiz aquela propaganda de marketing, mas não deu certo. É culpa lá da mídia social, não é culpa sua também. Se responsabilize. Se você tem um cargo de autonomia dentro dessa empresa, tu precisa se responsabilizar. É muito fácil a gente se responsabilizar quando algo dá certo, né? Mas que a gente também se responsabilize quando algo dá errado. Que a gente se responsabilize pela sustentabilidade, pela inclusão social. Agora vamos falar aqui do
compliance. Gente, eu fico impressionada como coisa de administração, conteúdo de administração, de RH, tem tanta palavra em inglês, né? Com certeza esse nosso estrangeirismo aí, né? Porque eu poderia muito bem dizer que o compliance aqui significa estar em conformidade, né? Ou então é quando uma empresa ela adota práticas de acordo com as leis do teu país. É muito simples. Então, se sou o RH de uma empresa e eu vou contratar uma pessoa, não dá para eu contratar e eu dizer assim: ah, galera, de boas, eu te contratei. E aí eu vou só falar assim, ah, tá contratada, vem aí que no final do mês eu te pago. Não dá. Cadê o contrato? Cadê a carteira assinada? A gente já não tem nem 100 anos que a gente tem leis trabalhistas no Brasil, gente. A CLT é de 1943, né, do final da Era Vargas. E aí não tem como. A gente tem, para ter uma empresa com uma responsabilidade, com uma governança corporativa, não dá para ficar contratando ninguém e só falar no boca a boca e dizer, trabalha aí que no final do mês eu te pago. Claro que não. Cadê o contrato? É só, eu vou ter uma relação de emprego nessa empresa, que é quando a carteira é assinada, ou eu vou ter só uma relação de trabalho, que aí pode ser só no contrato, porque pode ser temporário, pode ser só uma prestação de serviços, mas é muito importante que isso esteja de acordo com as leis trabalhistas. É uma segurança para a empresa e é uma segurança para o trabalhador também. E ainda dentro aqui desse sistema, ó, que eu falei, a visão da empresa, a missão, os valores, qual é a visão de uma empresa, né? Então, eu trouxe aqui o desse abrigo do marinheiro. E aí a visão dele é o quê? Ser a principal referência na oferta de produtos e serviços de qualidade que envolvam ali a marinha, né? Como é que eu posso falar? Algum recurso naval. Então, tu quer ser a principal referência, é a tua visão. Da mesma forma, né? Se tu tiver um restaurante aí na cidade de Beneditinos, qual é a visão? Qual é a visão da tua empresa? Tu vai dizer assim, olha, a minha visão é que eu quero ser a principal referência de uma comida gostosa e saudável na cidade de Beneditinos. Qual é a tua missão? É promover uma qualidade de vida, tanto para quem trabalha na minha empresa, quanto para quem está indo ali se alimentar. É a tua missão. Tu não vai vender uma comida estragada, porque acabou para ti. Então, a tua missão é gerar uma qualidade do atendimento. A tua missão é deixar uma pessoa feliz através da comida que tu vende no teu restaurante. Quais são os teus valores? Aí tu vai dizer, olha, o meu restaurante, a gente tem ética, a gente tem transparência, a gente foca na qualidade dos serviços, a gente tem responsabilidade social, a gente tem agilidade na entrega do teu pedido. Tá vendo, gente? Isso aqui é fundamental. Visão, valores e missão para as empresas, né? Toda empresa ela precisa ter essas três coisas aqui muito bem claras. E a gente até já falou sobre isso, né? Olha, então um dos desafios das empresas é tomar decisões de uma forma ética, né? Que são tomadas em sua maioria de uma forma individual. Por exemplo, quando a gente demonstrar, olha ali, o ponto, demonstrar o apoio da alta administração. Por exemplo, a gente aqui tem que quebrar a ideia de que, então eu tenho uma superioridade. Eu sou o RH, eu posso falar qualquer coisa para quem trabalha comigo? Claro que não, gente. Né? Então, por mais que você vá tomar uma decisão muito importante na sua empresa, e aí tu vai dizer, mas eu sou o RH, eu tenho uma decisão se eu vou demitir ou não uma pessoa. Beleza, mas tu não precisa tomar uma decisão tão importante como essa de uma forma individual. Conversa ali com as pessoas que trabalham, que desenvolvem, né, essa administração junto contigo. Bom, aqui
Então, primeiro, né? Isso eu falei. Outra questão aqui desse compliance, as práticas, disseminar essa cultura, né, de responsabilidade, investir em treinamentos dos colaboradores. O que é esse treinamento? Não é transformar ninguém em robô, né? Mas é a ideia de que tu tem uma empresa de tecnologia. Tecnologia, todo mês a tecnologia, a gente tem uma descoberta, a gente tem uma informação nova sobre algo tecnológico, né? Faz um treinamento, gente. Faz um treinamento, chama a galera para poder aperfeiçoar o teu conhecimento, né? Aí tu pode dizer assim, mas é porque essa pessoa recebe um salário, ela pode fazer isso aí por conta própria. Mas mesmo assim, já pensou se o que ela recebe, a gente nunca sabe. Se o salário, a única coisa que tu sabe é o quê? Todo mundo tem um piso salarial, todo mundo não, né? Porque tem profissão que não tem piso salarial, beleza. Mas a gente tem ali as leis trabalhistas, né? Então não dá para eu ficar dizendo, não, eu sei qual é o teu salário, tu recebe aí tanto, não dá para tu comprar um computador novo, não dá para tu fazer um curso, eu não sei, gente, com que a pessoa ela vai gastar o dinheiro dela. E falar em dinheiro no Brasil é um tabu. Ninguém gosta de dizer quanto é que recebe. Vocês já pararam para pensar nisso? Parece que é um segredo, ninguém fala sobre isso, né? É muito interessante. Lá na aula de projeto de vida, a gente já teve uma aula falando sobre isso, que eram os tabus dentro da família, né? E aí já tem aqueles tabus que a gente já conhece, que é sobre sexualidade, sobre método contraceptivo, tatuagem, religião. Tem os tabus e dinheiro, gente. Também, ninguém quer falar quanto é que recebe, com o que gasta, né? Então não dá para tu que fica aí da tua empresa julgando. Tu tem que treinar essa galera. É tua responsabilidade também, né? Ó, Sussuapara disse assim: professor, investir no capital intelectual. Perfeito, Sussuapara. É isso mesmo, né? Investir no capital intelectual daquela galera ali, né? Ir atrás, fazer um curso, uma capacitação, dar um certificado, entregar um certificado, incentivar o teu colaborador. Eu não estou falando aqui na visão de quem é o colaborador, mas na visão do RH. Pensar, poxa, vai ser interessante eu chamar essa galera, fazer aqui um curso, vai incentivar, a pessoa vai colocar em prática aquilo que acabou de aprender, vai ser justamente dentro da empresa, não é isso? Olha, outra característica aqui é manter um código de conduta atualizado. Eu já falei sobre isso. Código de conduta, né? Fica parecendo assim. Eita, que tem uma pessoa dentro da empresa que anda atrás de mim, vendo tudo. Como que eu estou me comportando? 24 horas, não é assim, né? A gente já teve uma aula só sobre o código de conduta. O código de conduta é um guia para que tu consiga ter relações éticas dentro daquela empresa. Ações éticas. O código de conduta não é para ficar guardado na mesa lá da tua sala e tu nunca nem olhar aquilo ali, né? Ele precisa ser reformulado porque a sociedade ela se transforma o tempo inteiro. Outro ponto, manter atualizado, disponível e acessível, né, as normas, o código de ética, demonstrar a importância do código de ética para esses colaboradores. O compliance, né, também pode levar em consideração as normas trabalhistas, é claro, porque ele é justamente isso, a ideia das normas que devem ser colocadas em prática, tanto normas trabalhistas, ambientais, é o código de conduta e ética da empresa, né, gente? Precisa ter uma lei anticorrupção, né? Todo ano aqui em Teresina, a gente tem a matéria que é dos postos de gasolina, gente, que é adultera gasolina. Esse ano já teve, eu lembro até que eu comentei com vocês aqui, não foi? Então, a pessoa que tem um posto de gasolina e adultera a gasolina colocando lá água, ela não sabe aqui nada de anticorrupção, né? Porque ela está sendo uma pessoa corrupta, ela está sendo uma pessoa antiética. Ela está me vendendo um produto, 1 litro de gasolina,
por um valor, mas eu só estou levando 800 ml, porque os 200 ml lá é de água. Então, cadê o código de ética dessa empresa? Óbvio que não tem, né? Então, agora vamos ver aqui, só para a gente fechar a nossa aula, os modelos de governança corporativa. Modelo financeiro é com uma concepção, basicamente é o quê? A contabilidade, a questão financeira da tua empresa, ela também tem um código de ética. Né? E entra aqui também a galera aí do curso de finanças, de contabilidade, que é os responsáveis, né, pela questão financeira dentro de uma empresa. Precisa estar olhando o código de ética, gente. O modelo público, o objetivo desse modelo é melhorar as relações e tornar públicas as ações, prestando contas para a comunidade, demonstrando responsabilidade social e sustentabilidade. Principalmente, esse modelo público é dos órgãos públicos. Lembra que as empresas privadas ou as mistas, elas ainda precisam. Mas as empresas privadas, elas não precisam prestar contas dos seus rendimentos para a sociedade. Mas se for uma empresa pública e se for uma empresa mista, né, que tem investimento público e investimento privado, precisa sim, tem que estar lá no site da transparência. O terceiro ponto é o modelo de procuradoria. Nesse modelo, a ênfase é nos gestores, né? Então, um foco aqui é na galera que está administrando aquela empresa. A gente fala tanto do código de ética, parece que código de ética é só para quem é colaborador, né? Parece, então, que se eu for acionista sênior daquela empresa e eu sair na rua e eu atropelar uma pessoa e eu não prestar socorro, tá tudo bem, né? Não, não tá, gente. Porque fica parecendo assim, mas eu nem tô todos os dias dentro daquela empresa. Lembra da questão do exemplo que a gente disse? Não é assim que funciona. Não tem como eu passar aqui 2 horas falando sobre ética com vocês e simplesmente depois eu sair daqui e eu ultrapassar um sinal vermelho e matar uma pessoa e dizer, não, tá tudo bem, porque eu não estava no meu ambiente de trabalho. Não existe isso. A ética, ela não é relativa. A ética, ela é absoluta, né? Então, eu preciso ter uma postura ética de respeito aos direitos dos outros, tanto dentro do meu trabalho quanto na minha rua, na minha vizinhança, no supermercado, né? A ideia é essa. Olha, e aí as categorias de classificação das empresas, a gente tem em relação à natureza jurídica, estruturas de controle, caracterização do controlador e o porte da empresa. Antes, o porte da empresa não entrava no IBGC, mas agora já entra. Então, vamos ver aqui cada um, né? Classificação quanto à natureza jurídica, gente. Ela é uma classificação dentro de outra classificação, né? Então, de natureza jurídica, a gente tem aqui, o terceiro setor, são organizações não governamentais. Então, uma empresa, ela é classificada, né? Lá, quando tu vai registrar a tua empresa, lá num cartório, quando tu vai fazer a legalização dela, né, a legitimação dela de fato, ela vai ser enquadrada em vários fatores. Então, da natureza jurídica, se tu for uma empresa não governamental, então, a gente tem vários exemplos aqui, né? A gente tem o Instituto Sou da Paz, a Anistia Internacional, o AfroReg, que é o que gera discussões sobre educação, tem cursos para poder capacitar principalmente os jovens negros de periferia. A gente tem a Anistia Internacional, que são pessoas que são perseguidas por suas ideologias políticas de um país. Se ela fugir para outra, a Anistia Internacional vai lá e ajuda com trabalho, com casa,
Tem o Instituto Sou da Paz, que é um instituto que conscientiza também as pessoas em relação ao uso de armas, a SOS Mata Atlântica. Então, é uma empresa, uma ONG, gente, uma empresa não governamental, é uma empresa, ela tem um cadastro de uma empresa não governamental. Porque não dá para simplesmente eu quero e abro uma empresa em que eu vou agora distribuir absorventes para mulheres que vivem na periferia. Lembra, o Brasil agora ainda tem a pobreza menstrual, né? Não dá para eu simplesmente dizer assim, aí a Leidiane que está aqui assistindo a nossa aula, ela doa 10 mil reais. Aí vai entrar 10 mil reais na minha conta, eu vou ter que prestar contas, né, com a Receita Federal. Por isso é que tem que ter uma empresa, para esse dinheiro não ir para uma conta física, vai para uma conta jurídica. Se vocês verem história aí de ONG dizendo, ah, não, é porque eu tenho uma ONG e o dinheiro cai na conta física, não é para acontecer isso. Então, não é uma ONG legitimada, porque se for legitimada num cartório, ela tem que ter uma conta jurídica. Empresa é conta jurídica. Beleza. Então, a outra questão aqui, a cooperativa. A cooperativa, gente, é quando tem muitas pessoas, né? Até pelo menos 20 membros. Então, a gente tem lá 20 pessoas e a gente vai formar uma empresa. A gente pode prestar serviços, né, de uma determinada forma. Então, também tem que ser cadastrado, tá certo? É muito comum cooperativa de reciclagem de lixo. Tem escolas que também são cooperativa, então precisa estar lá registrado quem são as pessoas que estão ali envolvidas. As sociedades limitadas, que são sociedades quando a gente tem uma ou duas pessoas que estão ali desenvolvendo um trabalho, tá certo? Tem as sociedades anônimas, que são as sociedades, são empresas em que o capital social está dividido, né? Então, as sociedades anônimas sempre é mercantil, porque elas visam lucro. Exemplo, a empresa ela possui um sócio que tem a maioria do capital. Quando eu digo aqui sociedade anônima, gente, é porque assim, toda pessoa que ela tem uma ação, que ela tem uma parte daquela empresa, ela vai ter direito a um voto, né, em relação às mudanças que vão ocorrer ali dentro, né? Então, nas sociedades anônimas, é porque geralmente tem um grupo de acionistas, de sócios, e é aquela galera que não está ali o tempo inteiro trabalhando junto contigo. Mas se vocês forem tomar uma decisão com uma escala muito grande, como, por exemplo, vender essa empresa, aí entra essa galera aqui, né? Os acionistas que estão aí mais no topo dessa administração. Bom, para a gente fechar a nossa aula, eu vou ficar aqui com vocês no porte da empresa. Então, a gente tem as empresas que são microempresas, que possuem receita bruta anual de até 360 mil reais. Nós temos as empresas de pequeno porte, que são as empresas, né, que a receita delas é de 360 mil até 4 milhões e 800 mil. Temos as empresas médias, que é de 4,8 milhões até 300 milhões de reais. E as grandes empresas, que têm uma receita aí, isso é por ano, viu, gente? Acima de 300 milhões de reais. Então, dependendo do porte da empresa, aí também vai entrar muitas questões, como quadro de funcionários, principalmente, né, o quadro de funcionários, as leis trabalhistas, o recolhimento dos impostos, porque é óbvio que uma empresa que ela gera no ano mais de 300 milhões de reais é muito diferente de uma empresa que gera 360 mil, né? Os impostos dela também vai ser de acordo com o seu porte, tá certo?
Bom, então a gente está encerrando a nossa aula por aqui. Eu trouxe algumas questões para responder, mas não deu tempo. Então a gente vai fazer assim na próxima aula, né? Aquele esquema de sempre. Eu vou iniciar a aula já respondendo os exercícios e fazendo uma revisão sobre o que a gente viu na nossa aula de hoje. Tá certo? Então, quero aqui agradecer a presença de vocês, os comentários de vocês. A nossa aula fica bem melhor quando vocês estão aqui participando comigo. Desejar a vocês uma ótima semana e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, que vocês tenham conseguido entender. E na próxima semana a gente vai continuar discutindo um pouco sobre governança corporativa e sobre outras dimensões da ética empresarial. Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Beijos e até mais.